Oi, aqui é o Luiz Brites. Eu estou muito feliz que hoje eu estou começando um novo quadro aqui no meu canal, que é quais são os erros que os casais famosos cometem nos relacionamentos. Bom, como eu te disse, eu vou falar aqui sobre os casais, os erros que eles cometem, que os impedem de estarem disponíveis e fazerem com que o amor dê certo, né, no relacionamento deles. E isso não quer dizer que são relacionamentos de famosos reais, também pode ser de personagens. E eu vou começar aqui na minha zona de conforto, falando do casal da televisão que eu mais tenho conhecimento, que eu mais assisti, que é o Ross e a Rachel da série Friends. Ross and Rachel. Rachel and Ross. Então eu vou primeiro falar aqui do erro individual de cada um, né? Ou das possibilidades de acerto que também podem servir para sua vida. O Ross, logo na primeira temporada, ele tem uma frase muito forte que é assim: eu não quero estar solteiro. I don't want to be single, okay? I just want to be married again. Toda vez que a gente coloca essa frase, eu suspeito que existe uma dor muito grande, a dor da solidão. E enquanto eu não conseguir estar de bem comigo mesmo, eu me satisfazer, eu estar satisfeito comigo mesmo, eu vou estar em sofrimento. Enquanto a gente está insatisfeito com nós mesmos, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa, porque a gente quer encontrar a nossa metade da nossa laranja, partindo do princípio que a gente não é um ser inteiro, ou a gente quer encontrar alguém para tapar o nosso buraco. E isso acontece que a outra pessoa recebe uma pressão muito grande para cumprir essa função. E outra coisa importante em relação ao Ross, ele tinha muito medo, além de ter medo de ficar sozinho, ele tinha muito medo de sofrer. A primeira vez que ele vai chamar a Rachel para sair, ele a chama para sair e fala assim: olha, eu estou me sentindo um pouco vulnerável, porém, eu gostaria de saber se um dia eu poderia te chamar para sair. E ele nunca chama. Ross, you're so great. Né? Então, quando a gente tem uma sensação de solidão que a gente não consegue tolerar e ainda multiplicado ou exponenciado por uma sensação de medo de sofrer, que a gente não consegue tomar uma atitude para chamar outra pessoa para sair, a gente acaba ficando no mesmo lugar. A gente não vai além na vida, a gente não se disponibiliza verdadeiramente para um relacionamento, né? Saber que a gente vai sofrer no relacionamento é a grande sacada, porque o Bert Hellinger fala, né, que o relacionamento é aquilo que mais nos molda. E ele nos molda porque traz sofrimento, porque traz incômodos, porque nos traz pequenas derrotas em relação àquilo que a gente acredita que é importante para nossa vida. Então, esse que é a questão, assim, né? Se a gente não está disponível para desconstruir algumas verdades que a gente carrega, o outro não tem espaço para se aproximar, porque isso vai acabar ficando em discussão, que é o que aconteceu com eles. Eu quero também fazer um vídeo dessa série aqui para esse canal sobre o Chandler e a Mônica, e o Chandler é um belo exemplo do que pode fazer, do que precisa ser feito para dar certo. Ele entra num relacionamento com a certeza de que ele não sabe nada e que ele precisa aprender. Essa é uma posição muito humilde, a qual, se a gente tem uma ideia que a gente não quer sofrer, ou a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, a gente não está disponível para um relacionamento. Então o Ross deveria ter escutado muito mais a maneira que o Chandler se relacionava do que ficar preso às inverdades ou às verdades que ele carregava, sem dar espaço para poder crescer, sem dar espaço para poder encontrar a outra pessoa dentro do mundo dela e ter mais flexibilidade. E isso tudo acontecia, né, com o Ross porque ele era uma pessoa muito imatura. Ele era muito imaturo porque, assim como eu estou falando aqui com propriedade de causa, ele era um filhinho da mamãe. Ele é um filho da mamãe que ele tem uma ideia muito romântica do que a mãe dele representava na vida dele, né? Tem vários momentos durante todas as temporadas que ele pede pra mamãe dele ficar elogiando ele, ficar falando como que foi o milagre da natureza dele. Então, nenhuma outra mulher acaba sendo boa o suficiente, né? Esse é o padrão do filhinho da mamãe. Ele tem uma dificuldade muito grande de ter relacionamentos, ele acaba terminando o relacionamento, as pessoas terminam com ele, porque ele acaba comparando as mulheres com a maneira que a mãe dele é. E isso também é um peso muito grande.
O filhinho da mamãe, ele precisa também se desvencilhar. Isso não significa abandonar os pais, significa integrar os pais, perceber que eles são seres humanos e que se a gente fica comparando ou revivendo, né, independente da sua história, né, a pessoa que a gente se relaciona com os nossos, com a maneira que a gente tratou os nossos pais, a gente pode entrar num ciclo de muitos abandonos, de sermos abandonados ou de abandonar, né? Então, quando você é maduro para um relacionamento, isso significa que você encontra a pessoa exatamente do jeito que ela é. Isso é o amor à segunda vista que o Bert Hellinger fala, porque o amor à primeira vista é quando eu acho que eu encontrei alguém que vai suprir tudo aquilo que eu julgo que meus pais, especialmente a mãe, né, tanto para o homem como para a mulher, a mãe tem um papel muito importante desse suprir, desse nutrir, a gente acaba colocando uma expectativa muito grande de que o outro tem que suprir esse julgamento ilusório de que algo faltou em relação ao que a nossa mãe poderia ter feito. Então, nesse padrão, a probabilidade de um relacionamento dar certo, ele é muito, muito pequena. Então, a gente precisa integrar os pais do jeito que eles foram e para poder seguir para um relacionamento sem nenhuma expectativa ou sem estar congelado a nenhuma verdade do que o outro deve ser ou do que o outro precisa fazer. E nesse caso, tanto para a comparação que eu faço, porque eu acho que minha mãe é espetacular, ela é praticamente uma heroína sem falhas, ou para o fato que eu julgo que minha mãe tem falhas e o outro precisa me suprir. Então, da maneira que o Ross começou a temporada, ele só conseguiu entrar numa posição madura quando ele, assim como a Rachel, depois eu falo sobre a Rachel, quando ele estava realizando a verdadeira missão de vida dele, quando ele estava vivendo o trabalho dos sonhos dele, que era ser professor. Então, essa é uma dica também importante que a gente pode perceber, que quando a gente está no nosso lugar no mundo, né, fazendo o nosso trabalho, oferecendo os nossos talentos, exercendo a nossa função na vida, a gente ganha uma autonomia maior, porque a gente desvencilha da dependência ou da zona de conforto ou de poder voltar para casa se alguma coisa der errada em relação aos nossos pais. Quando a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, a gente confia na vida e aí a gente está muito mais disponível para um relacionamento, porque nós somos aí, nesse sentido, como eu falei no começo, uma pessoa muito mais completa, né? A gente está mais completo para a vida quando a gente ocupa o nosso lugar, e ocupar o nosso lugar é realizar a nossa missão, nosso propósito. Agora eu vou falar um pouquinho da Rachel, né? Falei muito mal do Ross, né, até agora eu vou falar um pouquinho da Rachel. A Rachel, ela é a personagem, né, que mais ficou madura durante a série, né, durante todas as temporadas. E ela ficou madura, não sei se já tá concluindo isso por aí, né? I got off the plane. Mas ela ficou madura porque ela saiu de uma posição muito passiva em relação à vida dela, em qual o pai dela supria todas as necessidades, né? Não preciso nem falar que ela também era uma filhinha do papai, né? O pai dela supria todas as necessidades. Ela foi para um relacionamento em qual o marido dela, ou quem não foi o marido dela, né? Que ela deixou o cara no altar, também por uma comparação com o pai, né? A filhinha do papai também, nenhum homem vai ser bom o suficiente para ela. E aí, nesse sentido, ela abandona esse cara que não era bom o suficiente para ela, né? Não tô falando mal dele, né? A gente gosta muito mais do casal Ross e Rachel, mas a percepção de como que esses movimentos impactam a nossa vida e como que essa seriado é tão verdadeiro assim que a gente pode trazer muitas conclusões para nossa vida, né? Então, a Rachel, ela julgou que o cara não era bom, acho que é Barry o nome dele, julgou que ele não era bom o suficiente para ela, mesmo nos últimos minutos antes do casamento, e aí ela vai para a vida dela, vai tentar encontrar uma profissão, vai tentar encontrar o lugar dela para o mundo, né? E enquanto ela não encontra o lugar dela no mundo, ela fica naquele papel de filhinha do papai, esperando algo do papai, usando o cartão de crédito do papai. E nesse sentido, um aspecto da filhinha do papai também é que ela acaba brigando com muitas mulheres. A Rachel sempre estava com alguma discussão, algum desafeto com alguma mulher que aproximava, que fazia parte, que entrou para alguns dos episódios, né, de toda a temporada, né? Então, se você percebe que você idolatra muito o seu pai e que você tem relacionamentos muito curtos, e também você acaba brigando com as mulheres, se você não tem muitos relacionamentos com mulheres, isso são bons indícios de que você é uma filhinha do papai. E aí fica muito difícil para o homem se aproximar, como eu disse, porque ele vai ser comparado com seu pai. Seu pai é a pessoa mais espetacular que existe no mundo, tem um relacionamento muito próximo, e aí nenhum homem vai ser bom o suficiente. You know what? Let's
Let's talk later. E qual que seria a grande lição, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu tirei após muitos anos de estudos de constelação familiar e colocando isso em prática, né, até mesmo nessas histórias dessas pessoas famosas sendo irreais ou reais, né, sendo fictícias, né? A grande questão é que quando o Ross e a Rachel entram numa discussão muito grande de se eles estavam namorando, se eles estavam dando um tempo, se eles não estavam, quando o Ross supostamente traiu a Rachel, não vou entrar aqui nessa discussão que pode demorar muito mais esse vídeo. We were on a break! A grande questão é que eles tentaram encontrar um culpado. Quando o relacionamento chegou ao fim, quando o relacionamento terminou e o Ross encontrou uma outra pessoa, nenhum dos dois assumiu a sua parte. Um estava tentando colocar a responsabilidade no outro. Um estava tentando culpar o outro. E quando a gente tenta culpar o outro e tenta descobrir os motivos, por exemplo, de por que terminou, né? Porque eu quero jogar a responsabilidade para você, o relacionamento terminou por sua causa, a gente está colocando um motivo no relacionamento, a gente se coloca de uma forma arrogante, superior às forças que controlam a vida, que direcionam a vida, o fluxo do rio que nos leva ao oceano. Então toda vez que um relacionamento termina, não importa o que aconteça, a gente precisa se colocar num lugar humilde de perceber que quem está no controle é Deus. E que as coisas começam e terminam quando Deus indica e quando ainda está trazendo algo de crescimento importante para os dois. E percebe como isso foi importante também, né, para o casal como sim, né? Nenhum dos dois era maturo o suficiente quando eles terminaram pela primeira vez. Eles até tentaram voltar, mas não conseguiram. E por quê? Porque eles precisavam daquele tempo para que eles pudessem ser mais maduros, pudessem integrar os pais deles, abrissem mão dessa ideia de que os pais são perfeitos e fossem viver a vida deles ocupando o lugar deles no mundo. O Ross como professor e a Rachel como gerente de compra, se não me engano, acho que era essa a função dela, que ela descobriu como compartilhar verdadeiramente o talento dela, né? Então fica aqui essas dicas sobre o Friends, né? Lembrando, se você gostaria de compartilhar, de pedir que eu fizesse um vídeo sobre algum outro casal, você fica totalmente à vontade. Pede aqui, escreve nos comentários do vídeo qual casal que você gostaria que eu comentasse, e aí a gente vai seguir com esse programa, com essa programação, esse novo quadro, na verdade, aqui do meu canal, que é onde eu fico analisando quais são os comportamentos que fazem o amor dar certo. Um resuminho rápido: não seja como Ross, não tenha medo de sofrer, e não tenha medo de ficar sozinha. E não seja como a Rachel, uma filhinha do papai que compara inconscientemente todos os homens com o pai dela e tem muitas brigas com as mulheres, não tem bons relacionamentos. As constelações familiares são a ciência dos relacionamentos e a partir de tudo aquilo que o Bert Hellinger nos compartilhou, a partir da sabedoria dele, a gente pode sim encontrar um caminho para o amor dar certo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, porque a partir dessa semana agora a gente vai ter 2 vídeos por semana, né? Um vídeo desse quadro e um vídeo sobre assuntos relacionados ao que a gente pode fazer para o amor dar certo, né? Compartilhamentos da filosofia, de tudo aquilo que eu vou estudando para que os nossos relacionamentos possam fluir. E agora também esse quadro que eu vou contar com a sua ajuda de me falar quais são os casais que você gostaria que eu comentasse, para a gente ter esse quadro aqui dos os erros que os famosos cometem. Muito obrigado e até a próxima.